Há quase 2 anos, o mundo assiste a uma guerra em território ucraniano que já deixou milhares de mortos e um prejuízo gigante para a população do país no leste europeu. Mais recentemente, uma nova guerra sangrenta chamou a atenção do mundo no Oriente Médio e aqui, mais perto da gente, outra tensão. Venezuela e Guiana vivem tempos conflituosos por conta da disputa pela região de Essequibo, que corresponde a cerca de 70% do território guianense. A gente vai entender mais sobre como esses conflitos têm refletido no restante do mundo, incluindo o Brasil, conversando ao vivo agora com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Alcides Costa Vaz, que está aqui com a gente. Professor, bom dia, bem-vindo, obrigado pela presença. Muito bom dia, é sempre um prazer estar com vocês. Vamos começar então com a tensão que está mais próxima da gente aqui. Essa questão envolvendo a Venezuela e a Guiana pela região de Essequibo, ela tem raízes históricas, né? Tem como a gente contextualizar um pouquinho do que está acontecendo ali? Porque a tensão nesse momento que mais gera movimentos aqui no Brasil. Inclusive o governo brasileiro mandou para lá, para a região, na divisa ali, mandou para a região de Roraima alguns carros blindados, né? Alguns equipamentos ali para garantir mais segurança na região. Queria que o senhor explicasse um pouco e contextualizasse para a gente um pouco dessa tensão entre Venezuela e Guiana nesse momento. É uma situação que é, vamos dizer ainda, um resquício do colonialismo, do período colonial. A Guiana Essequiba, ela, hoje é a República Corporativa da Guiana, né, é uma ex-colônia britânica, né, e nos acordos, então, de independência, o que ocorreu ainda no final dos anos 70, se faz um acordo, né, do reconhecimento da fronteira do novo país, né, se estendendo até o rio Essequibo. Isso depois é contestado pela Venezuela, pelo país vizinho, que não reconhece esse entendimento e passa a reclamar o que corresponde a 1/3 do território venezuelano. Essa é uma questão que vem sendo repactuada, por vezes contestada pela Venezuela, como no presente, né? E, nesse momento agora, com a proximidade das eleições internas na Venezuela, nos próximos meses, o presidente Nicolás Maduro resolveu reativar esse pleito, né? Se mostrando disposto mesmo a uma incorporação por meio da cooptação da população, a entrega de documentos, né, a concessão de documentos de reconhecimento de títulos de cidadania à população que reside nessa fração do território guianense, o que reacendeu essa questão. Agora, o Brasil se envolve porque qualquer incursão militar da Venezuela, tentando assegurar a posse daquele território, tem que ser necessariamente com passagem pelo território brasileiro. E foi essa a razão que levou o Ministério da Defesa e o Exército Brasileiro, né, a posicionar blindados na região de fronteira, aqui naquele trecho que é muito próximo do Pico Roraima, é uma região de uma geografia muito difícil, né, do Monte Roraima. Ali é a confluência, uma tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e a República Corporativa da Guiana. Então, foi uma medida preventiva do Brasil para poder dizer, olha, não admitiremos nenhuma incursão de tropas venezuelanas, mesmo que por passagem apenas pelo território brasileiro. Certo. Então, esse é o contexto dessa situação, de Muito forma bem, mais geral. muito bem explicado, professor. Agora, só para a gente entender, a Venezuela tem poder militar para fazer isso, para tomar posse desse território tão grande que corresponde ali a muito mais do que a metade do território guianense? A superioridade militar da Venezuela, nesse caso, seria muito evidente, e isso fez com que os Estados Unidos se prontificasse também a prestar ajuda militar à República Corporativa da Guiana. Houve já visitas de alto nível na área de defesa e o compromisso norte-americano em assegurar apoio militar ao governo guianense diante de qualquer incursão militar da Venezuela, o que também incorpora, né, introduz aí um outro complicador, que é a presença de uma potência extra-regional dentro dessa questão, no caso, os Estados Unidos. Mas eu não acredito que isso desague numa ação militar. Uhum. Fica mais essa Tem história do discurso, né? Tem a proximidade das muito eleições. do pano de fundo eleitoral na Venezuela. Entendi. A questão dos interesses. Por que seria interessante para a Venezuela anexar esse território? O que tem lá que chama tanta atenção nesse momento?
tanto na parte continental quanto na parte marítima, extensas jazidas de gás e petróleo. É importante que os nossos telespectadores saibam que essa região ao norte da América do Sul, esse eixo que vai da Venezuela, a Guiana, ao Suriname, se tornou uma das principais regiões que abrigam grandes jazidas de petróleo, maiores até do que a da própria Arábia Saudita. Então, há um interesse geopolítico e há um interesse também da geopolítica do petróleo, do gás e do petróleo naquele contexto. A Guiana vem passando por um boom econômico justamente em razão das descobertas dessas jazidas de gás e petróleo. Entendi. Então, tem ali recursos que interessam a Venezuela nesse momento. E agora a gente falou sobre, no início aqui da nossa conversa, eu mencionei outros conflitos também que a gente tem acompanhado, já são quase 2 anos da guerra lá na Ucrânia. Isso também reflete aqui no nosso país de alguma maneira, né? Reflete, nós vimos isso logo no início do conflito, com o aumento do preço dos fertilizantes. A Ucrânia é um grande produtor exportador de insumos, né? De adubos, de inseticidas, pesticidas, algicidas, fungicidas, uma série de implementos, mas sobretudo, né? O adubo químico. E isso afetou diretamente o preço desse insumo aqui no Brasil, um grande produtor, como nós sabemos, né? Um grande produtor agrícola, um grande exportador agrícola, então se traduziu numa pressão inflacionária no preço dos alimentos aqui dentro. E fora também a incerteza que termina afetando o preço de uma commodity como o petróleo, que também repercute, que também incide, né, diretamente sobre o custo de produção e de toda a logística, toda a cadeia logística, né, produtiva em todo o mundo. Uhum. Então, os efeitos econômicos, afora a grande instabilidade política, porque é um conflito que envolve, inclusive, o risco de uma eventualidade de uma guerra nuclear. Pois é, professor, é o que a gente não quer de forma alguma, né? E para isso é importante que haja uma mediação de outros países. O presidente Lula já se colocou como esse personagem para tentar fazer essa mediação, não teve tanto êxito assim de forma prática, não aconteceu muita coisa. Qual que é o papel do Brasil atualmente quando a gente fala sobre a política internacional, sobre o papel do Brasil na mediação de conflitos tão importantes como esses? O Brasil tem reiteradamente, isso tem sido também muito presente nos diferentes mandatos do presidente Lula, nos seus 2 mandatos anteriores e agora, a busca por um protagonismo internacional, exercitando os seus atributos diplomáticos, os seus atributos de um país com credibilidade para tentar mediar conflitos. Mas nós estamos diante de situações, como foi também a situação anterior do acordo nuclear com o Irã, nós estamos diante de situações que envolvem diretamente os interesses estratégicos das grandes superpotências. E o melhor fórum para isso seria o contexto das Nações Unidas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que também está paralisado. Por quê? Porque as grandes potências são as principais protagonistas no Conselho de Segurança, têm poder de veto, e qualquer solução que seja intermediada por um país como o Brasil, ou por uma coalizão de países, como, né, membros do G20, né, fica dificultada porque tudo isso precisa de uma ratificação dentro do Conselho de Segurança, e isso não ocorre. Há um veto, né, de qualquer das partes diretamente envolvidas, no caso, sobretudo, a Rússia. Uhum. Então, nesse caso, o que nós temos assistido, de fato, é a perpetuação de um conflito que se acreditava que duraria muito pouco no seu início. Muitos analistas, no momento do início do conflito, disseram que a superioridade militar russa era tamanha que em 15 dias isso estaria resolvido, o que não se mostra verdade. Basta recordar da guerra Irã-Iraque, a Segunda Guerra do Golfo, tanto a primeira quanto a segunda, que se imaginava que a superioridade militar norte-americana seria suficiente para dar cabo desse conflito num período curto de tempo, e eles se prolongaram por muitos e muitos anos. O papel do Brasil nesse sentido se mostra muito limitado, não basta apenas a credibilidade e a vontade política. Há que se encontrar as condições estruturais e o apoio suficiente da comunidade internacional para interceder junto aos interesses das potências envolvidas para pôr fim ao conflito. E essa condição, até o momento, não se mostrou favorável ao Brasil, principalmente. Enquanto isso não acaba, não chega ao fim, a gente percebe muito prejuízo, muita gente inocente sendo vítima
desses conflitos aí extremamente sangrentos em muitos casos. Professor Alcides Costa, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a pensar um pouco sobre esse assunto. Volta e meia a gente traz esse tema aqui, a gente fala sobre esses conflitos, porque parece ser algo muito distante, né, professor? Mas tudo isso pode gerar impacto na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente precisa entender pelo menos o básico ali do que está acontecendo. Obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.